Tem mais alguém para entrar na sala ou... Não, acho que é só você mesmo, tá? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos com outra palestra agronômica. Hoje... Só um minuto. Tem mais alguém para entrar na sala ou... Está dando retorno. Agora deu. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos com outra palestra agronômica. E hoje o tema é tecnologias embarcadas na colheita da cana-de-açúcar. E o nosso palestrante hoje é o Paulo Pasta. Falei certo, Paulo, seu nome? O meu nome é Paulo Henrique, professora. Paulo Henrique. É que veio como Paulo Pasta para mim, pelo nome, desculpa. Pode começar, Paulo. Ok. Eu vou passar a palavra para o William, para que ele dê início ali, já fazendo a nossa apresentação. Mas para que a gente consiga fazer a introdução dessa apresentação, meu nome é Paulo Henrique, eu tenho pós-graduação em geotecnologia, stricto sensu, e tenho uma pós-lato sensu em engenharia de operações logísticas. Para dar início agora, eu vou passar para o William para que ele consiga já dar o desenvolvimento na apresentação. Boa noite a todos, meu nome é William, sou estudante de agronomia, sou responsável técnico por 42 equipamentos, sendo eles 14 colhedoras e 28 tratores transbordo. Atuo na área da colheita de cana há 10 anos, faço acompanhamento operacional, faço todo tipo de regulagem da colhedora para o maior desempenho da máquina. Vou apresentar para vocês a colhedora CH670, é uma colhedora equipado com motor PowerTech, Tier 3, 380 cavalos, é um motor de alto rendimento e de baixo consumo. Eu vou mostrar para vocês todas as características dessa colhedora. É uma colhedora de 2 linhas, que ela colhe rua dupla alternado, de espaçamento de 1,50 por 90. É uma colhedora com bastante desempenho, é uma colhedora que vem atendendo o mercado, e vou mostrar a parte interna e externa dessa colhedora. Nós somos acostumados a observar essa colhedora em televisão, vídeos, o sistema operacional, e nós vemos, né, que quando ela faz a sua colheita, ela cai aquela cana picada, mas não conhecemos o processo dessa colhedora. Então eu vou mostrar para vocês alguns processos dela, desde do despontador, divisores de linha, sistema de limpeza, sistema de transporte. Vou iniciar falando para vocês aqui a respeito do cortador de pontas. O cortador de pontas tem como função fazer o desponte do canavial, assim reduzindo as impurezas vegetais. Passando para os divisores de linha já fala. Fazer a separação das ruas de cana. Ele é constituído pelo divisor interno e o divisor externo. O divisor externo, ele serve para fazer a separação das ruas de cana. E o divisor interno, ele serve para fazer o levantamento de canas acamadas, assim ajudando o seu sistema de alimentação. Ele também possui o pré-rolo tombador. Esse pré-rolo tombador ele tem como função de fazer o tombamento da cana, assim ajustando essa cana de melhor posição para a garganta da colhedora. Após esse processo de tombamento, ela passa pelo sistema de corte. Então, vou mostrar para vocês o sistema da garganta da colhedora, a boca da máquina, onde ele é constituído pelo corte de base. Ele tem 2 discos de medida de 32 polegadas cada disco, e ele possui 5 facas de alta performance. Lembrando que para uma boa performance do corte de base, é necessário fazer as regulagens corretas, que vou mostrar para vocês logo após os slides, as regulagens dentro da cabine da colhedora. Após o corte da cana, rente ao solo, ela passa para o sistema de alimentação. Então, para a gente entender como é que funciona, nós vimos na televisão, nós vimos nos vídeos que a cana ela cai picada. Então, para ela entrar nesse processo, ela entra inteira. Então, ela é feito um corte rente ao solo através dessas lâminas e passa pelo sistema de alimentação. Esse sistema de alimentação, ele possui 10 rolos. Esses rolos é responsável por fazer a alimentação da colhedora até fazer o processamento da cana picada. Eles são 5 rolos móveis e 5 rolos fixos.
Os rolos móveis, eles têm como função fazer o direcionamento dessa cana sem causar esmagamento, sem causar perdas, para que essa cana ela chegue de uma forma lá no rolo picador de forma sem esmagamento e com qualidade. Esse rolo picador, ele constitui em dois, o rolo superior e o rolo inferior. Cada rolo do facão picador, eles têm 4 lâminas de alta performance. Lembrando que para ter um bom desempenho desses facões, os facões têm que ser sempre sincronizados, sempre acompanhados. Se houver desgaste, tem que ser trocados. E diariamente tem que ser observado e ser sempre limpo. Necessário que faça a lavagem diária para que possa performar, assim reduzindo as perdas invisíveis e as visíveis, para que essa matéria-prima chegue na usina com qualidade. Após fazer todo esse processo, essa cana ela entra ali no rolo levantador, ela entra inteira. Após o processo de corte, ela entra inteira por esses rolos, chega no picador e ela faz esse processo de deixar a cana picada. Após passar todo esse processo pelos rolos, ela chega no primeiro passo de exaustão, de limpeza, que é o extrator primário. Esse extrator primário, ele possui 4 lâminas ou pás. Ela tem como função fazer a separação das impurezas minerais, que é terra, e as impurezas vegetais, que é a palhada. Então, ele tem que ser bem ajustado, sempre seguindo os critérios de produtividade do canavial. A velocidade também voga muito nessa regulagem, então nós devemos seguir esses critérios. Sempre que for entrar numa área de colheita, tem que estar observando, porque a mesma forma que o extrator primário te dá desempenho, ele também pode trazer alguns problemas quando mal regulado, mas eu vou mostrar nos slides. Então, a função do extrator de alta performance é fazer a limpeza da matéria-prima. Vocês podem observar que em volta desse extrator primário tem aletas. Essas aletas, elas têm como função fazer a aerodinâmica do extrator primário, para que ele possa ter performance. E é muito importante observar também que essas aletas elas têm que ser limpas diariamente, para que não venha prejudicar o desempenho do extrator. Ele faz um processo de um turbilhão de ar, onde faz essa separação entre as impurezas da matéria-prima, para que essa matéria-prima chegue no transbordo com qualidade até chegar na indústria. Após esse processo de limpeza, a máquina ela possui um cesto, onde fica no elevador da colhedora. Chegando no elevador da colhedora, ela é depositada, já picada, no cesto do elevador, onde ela é transportada através de uma corrente com taliscas. Ela é direcionado até o extrator secundário. Esse extrator secundário, ele passa pelo segundo processo de limpeza. Então, ele sobe pelo elevador, chega no secundário, ele faz a segunda extração, eliminando todas as impurezas vegetais e todas as impurezas minerais. E assim é transportado até o transbordo e levado até os caminhões e depois até a usina. Para que tenha qualidade na colheita, é necessário que o operador tenha conhecimento amplo da colhedora e faça as regulagens para obter uma boa performance operacional. Lembrando que nós trabalhamos com a colhedora de alto rendimento. Uma colhedora dessa hoje ela está estimada num valor aproximado de R$1.800.000. Então, veja bem, nós temos um excelente equipamento, mas precisamos ter uma ótima operação para que essa máquina possa performar de forma bacana, trazendo bons resultados e também reduzindo o consumo de combustível, que hoje, no meio da colheita de cana, no setor sucroalcooleiro, é um custo muito elevado. Então, nós temos que ter esse cuidado, tanto com a matéria-prima que chega na indústria, também com o consumo de combustível. Então, eu vou mostrar para vocês a colhedora, a parte interna da sua cabine, as funcionalidades, e a gente vamos acompanhando passo a passo. Aqui nós temos a cabine da colhedora CH, né? Comparado às colhedoras 3522 da John Deere, ela tem a cabine ampla. A sua cabine ela veio 30% maior comparada às colhedoras mais antigas. É uma colhedora muito confortável, como vocês podem ver, ela possui 2 bancos. O assento do operador, ele é ajustável, conforme o peso do operador, e também o seu assento, o antebraço e também seu apoia-costa. Também possuem ali cintos de segurança para a segurança do operador e também é composto de um banco para treinamento. Esse banco para o operador ou supervisor, coordenador, ou seja, para participar de um treinamento, até mesmo a observação operacional.
Nós pode ver também que nós temos esse braço do volante, também é regulável para ajustar na comodidade do operador. Ele é ajustável, todas as suas funções de iluminação ficam todas concentradas nesse braço do volante. Então, isso veio trazer um benefício para o operador, né? Veio trazer uma comodidade maior, porque, veja bem, é uma colhedora de alto valor e é uma colhedora que o operador fique dentro dela operando no intervalo de trabalho de 8 a 12 horas. Então, ela vem trazendo esse conforto, ela vem trazendo essa comodidade para que tenha um trabalho bem feito com excelência. Podem ver, o operador está bem assentado no assento, o banco regulado, o braço do volante regulado. Ali mostra o monitor GS3 de 10.4 polegadas, aonde o operador tem todo o acesso, desde a sua configuração de GS3 de piloto automático, as funcionalidades da colhedora, as regulagens operacionais feitas por esse monitor GS3. Temos também ali um monitor de coluna vertical do lado direito, que é uma coluna onde o operador tem acesso à temperatura do água de arrefecimento, temperatura também do óleo hidráulico. Ele também consegue observar ali o potenciômetro da unidade motor da colhedora. Também podemos ver altura de corte, regulagem do extrator primário, enfim, várias funções que possuem essa máquina. Como eu tinha dito, tem 2 assentos. Podem ver que os 2 operadores estão bem assentados, né? Uma colhedora muito ampla. Ela possui, né, no seu interior retrovisores reguláveis que o operador ele consegue ter acesso no seu campo de visão. Então, veja bem, o operador ele tem segurança para operar essa máquina, né, pela sua comodidade de se ter uma cabine bem ampla, de 30% maior comparado às colhedoras John Deere 3522. Vocês podem ver aqui o conjunto de monitores. Nós temos um monitor de automação da Solifitec, temos painel de controle, onde o operador ele faz o acionamento do seu sistema de CICB, né, que é o Comando Integrado Core de Base. Ele tem aqui o MHC, que é uma controladora, um joystick, né, que ele faz todas as funcionalidades dos divisores de linha, giro do primário, giro do secundário, acionamento de todas as funções operacionais dessa máquina. Esse banco também, ele é giratório de 45 graus para o lado direito, para facilitar que o operador possa descer ambos os lados das portas, porque ela possui 2 portas, do lado direito e do lado esquerdo, e é também um sistema de segurança, porque se algo venha acontecer, um incidente, enfim, ele tem essa facilidade de fazer esse deslocamento. Do lado direito do operador, onde tem uma caixinha vermelha, é o sistema de combate anti-incêndio, onde eu vou estar mostrando no próximo slide. Esse aqui é um slide mostrando que o sistema, né, de combate a incêndio, que ele é muito importante hoje na colheita de cana. Hoje é muito importante que as máquinas elas venham já de mercado já equipadas com esse sistema, né? Esse sistema ele é acionado através do operador dentro da cabine, onde ele aperta o botão e é acionado um sinal sonoro, e esse operador rapidamente faz o acionamento. Todo o CO2 ele é localizado num compartimento do motor, aonde supostamente pode iniciar um princípio de incêndio, assim evitando danos maiores, tanto para o operador quanto também para o equipamento. Ela também é equipada com outros extintores, né? Os extintores dela é de 12 quilos, né? E ajusta nos pontos interessantes da colhedora, aonde ocorrem mais os focos de incêndio. Nós temos aqui o painel de controle. Esse painel de controle mostra para nós aqui as funcionalidades. Nós temos aqui o primeiro monitor do lado esquerdo superior da tela, é um monitor de PDU. Monitor de PDU. O operador, ele consegue observar nesse monitor de PDU as funcionalidades do torque do motor, medidor de torque de motor. Então, ali, ele fazendo a sua operação, ele consegue observar ali se a colhedora ela está forçando, se ela está trabalhando um pouco mais leve, e isso tudo implica, né, no custo, consumo, no rendimento operacional. Então, essa tela de PDU, ela dá toda essa visão para o operador, desde a qualidade também do corte, né, do corte da cana, aonde ele
ali ele vai ter um ajuste perfeito, tem uma qualidade de trabalho muito boa, né? Que temos o gráfico ali da altura corte, do corte base, temos também o medidor de temperatura do óleo hidráulico, temos também a régua, que é o corte real, onde a colhedora está colhendo, temos o parâmetro de corte-alvo, né? Temos também onde faz um marcador de velocidade de deslocamento da colhedora, então pode ser que ele esteja colhendo uma área a 2 km por hora, a 1,5, a 3 ele tem acesso a essa velocidade, também a rotação do extrator primário, tudo nessa tela de PDU no vertical da colhedora. Temos também esse monitor, que é o monitor do meio, o monitor maior, ele é o monitor GS3 Green Star. Esse monitor Green Star, ele é de 10,4 polegadas, aonde o operador ele tem acesso a todas as funcionalidades da colhedora, desde o seu sistema de CICB, né, que é o Comando Integrado Corte Base, desde o seu sistema também de AMS, que é Agricultura de Precisão, GPS propriamente falado. Ali o operador ele vai ver a linha de projeto, ele vai ter os parâmetros do talhão, quantos hectares ele consegue colher numa hora de trabalho. Essa colhedora ela mostra certinho, bem explicado, né? Tudo através desse monitor Green Star. Também é um indicador de combustível, tem aqui também. Ela consegue mostrar para nós, para ter uma ideia, ela mostra para nós quanto que a gente consegue consumir de litros hora. Então, é uma máquina muito completa, onde mostra toda a sua funcionalidade. Esse painel de controle, a gente temos 2 painéis de controle para fazer o acionamento dos implementos da colhedora. Os implementos nada seria aquilo que eu falei no primeiro slide, que é divisor de linha, corte de ponta, giro do primário, secundário, enfim, todas as funcionalidades nesse painel de controle. Temos também um painelzinho de automação, né, da Solifitec, onde tem um centro de operação, onde o pessoal fica monitorando por tempo real essa colhedora em atividade. Então, se a colhedora ela parou num determinado local do talhão e o operador vai lá e coloca a sua matrícula e aponta a sua operação, o operador já vai saber, ó, lá no centro de operações, eles já vão saber qual foi a parada dessa máquina, se for por refeição, se for por manutenção, enfim. Todo o conjunto é acionado e o pessoal lá na indústria, na usina, já estão sabendo o que está acontecendo com essa máquina. Então, a gente consegue adiantar uma manutenção, a gente consegue planejar uma manutenção preventiva, né? Então, lá o centro de operações tem todas as informações necessárias através desse monitorzinho de automação. Falando a respeito, como eu disse lá atrás, do disco do corte base, o sistema corte base, né? Uma parte muito importante, né, na apresentação que eu fiz, mesmo no início, falando das regulagens, né? Essas regulagens são muito necessárias, né? Toda vez que nós formos entrar num talhão para fazer uma colheita, nós devemos observar, né, a produção desse canavial, a velocidade que esse canavial vai permitir que nós possamos colher, né, as condições de terreno. Para uma boa operação com eficiência, uma qualidade operacional, é necessário que faça uma boa regulagem para que essa máquina ela possa performar de forma correta e que possa apresentar para nós um baixo consumo de combustível, de alta produtividade. Uma coisa muito importante que devemos observar, que é a longevidade do canavial, né? As empresas hoje buscam trabalhar, né, e buscar os 3 dígitos. Então, é necessário para chegar nessa meta, nós devemos fazer uma regulagem perfeita. No primeiro monitor, no primeiro desenho do monitor do lado esquerdo, nós temos aqui as regulagens, né, de pressão, de altura, pressão do corte base, nós temos de pressão do corte base e também do picador. No outro monitor, nós temos a sensibilidade. Então, toda vez que nós formos observar, né, todo o aparato da cana, terreno, qualidade, velocidade que nós devemos colher, nós temos que sempre observar as regulagens que está aqui nesse monitor, que é onde é a sensibilidade, né? Nós temos aqui dos divisor de linha,
que é o tempo de acionamento deles. Também nós temos o tempo de resposta, onde essa colhedora, o operador, de repente, passou ali num obstáculo, um morro, ou qualquer outro tipo de obstáculo. Essa máquina, ela levanta e ela tem um tempo estimado. No caso, essa colhedora que ela está em 2 segundos, e 2 segundos ela faz o acionamento naquela pressão desejada que o operador colocou lá. Nós temos também a mesma funcionalidade com a altura do corte de base. De repente, o operador está colhendo, se deparou com um obstáculo, ele fez o levantamento dessa colhedora, ela leva 2 segundos para chegar na altura alvo lá do corte de base. De repente, o operador colocou lá na régua do PDU, está colhendo em 20 de altura do corte de base. Então, ele subiu para 40, leva 2 segundos, ela vai cair lá para aquela primeira regulagem feita. Então, uma boa operação, uma boa qualidade de colheita, tudo depende dessa regulagem. E pensando também, né, no alto empenho, desempenho da colhedora, consumo de combustível, rendimento operacional, essa tela mostra para nós que as configurações do motor. Nós temos aqui o Auto Field Cruise. Esse Auto Field Cruise aqui, ele se ajusta conforme a produtividade do canavial. Então, vamos lá, vou explicar. Se eu estou colhendo uma cana e ela está ali estimada em 120 toneladas por hectare. Quando eu entrar com a colhedora no sistema operacional, essa máquina vai ajustar a velocidade conforme a sua produção. Então, ela oscila na casa de 2.000 de rotações RPM até 2.100. Então, ela vai se ajustando conforme a produtividade. Nós temos também o Field Cruise. O Field Cruise traz para nós uma opção de rotação. Então, veja bem, o Auto Field Cruise, o seu limite mínimo é de 2.000 de giro. Mas, William, eu vou colher uma cana que é de 60 toneladas por hectare. Tem necessidade de eu trabalhar no Auto Field Cruise? Não, William, não tem necessidade. Por quê? Porque em 60 toneladas por hectare, essa colhedora ela vai trabalhar 2.000 de giro. Mais rotação, mais consumo. Vou trabalhar no Field Cruise. É uma opção que essa máquina traz para nós, pensando no consumo de combustível. Então, veja bem, se eu estou ali colhendo uma cana de 60, eu posso baixar o meu mínimo de rotação a 1.800. Essa máquina ela vai desempenhar o seu papel de forma bacana, né? Vai fazer a colheita perfeitamente, sempre observando, né, medidor de potência de motor para ver se não está forçando. E sempre fazendo essas regulagens. Tudo depende da visão, do olhar crítico do operador. Clínico também, ele tem que ser bem observador, porque uma colhedora dessa tem que ter todo o cuidado para poder fazer um trabalho com excelência. Nós temos outro papel dessa colhedora também, que é as regulagens, limite de rotação intermediária. William, estou colhendo uma cana que não é de 60, estou colhendo uma cana que é de 40, né? Eu tenho a opção no field, ali na rotação intermediária, tenho uma opção de colher ali em segundo estágio. Eu posso colher com essa colhedora? Pode dar resultado, porque nós buscamos consumo, reduzir consumo de combustível, e essa opção é maravilhosa, porque eu posso ajustar a minha rotação de motor. A 1.600 de rotação, ela vai performar de forma bacana, mas sempre se atentando nas condições de produtividade, de solo, enfim, sempre buscando fazer um trabalho bem observador, bem criterioso. Nós temos também aqui a marcha lenta automática. Essa marcha lenta automática, ela serve de seguinte forma. Quando selecionado esse quadradinho aqui está 3 segundos. Quando selecionado, se eu trazer o meu joystick para o ponto neutro, a rotação do meu motor que estava lá, um exemplo, a 1.800, ela cai para a rotação mínima, né? Ela cai ali para 300 giros. Se eu tocar esse joystick para frente, para sentido de deslocamento, essa rotação vai subir. Então, veja bem, ela leva 3 segundos, essa programação ela é ajustável, né? O operador, ele ajusta, ele pula de 2 para 3, para 4, enfim. O operador vê a necessidade de ajustar esse sistema. É um sistema muito importante,
né, esse sistema de motor, porque ela implica diretamente no consumo de combustível e na qualidade operacional. Falando também em rotação de motor, nós temos também a rotação do extrator primário. Eu mostrei para vocês no slide passado, lá do extrator primário, aonde eu disse que uma má regulagem do extrator ele pode causar o quê? Perdas, excesso de consumo de combustível. Então, vou mostrar para vocês aqui a configuração do extrator primário. Essa opção das setas, nós temos uma opção de aumentar e diminuir a rotação do primário. Essa rotação do primário, ela chega a 350 no mínimo e no máximo ela chega a 950 de rotação. Nós devemos observar. Olha, pessoal, pode ser que esteja até repetitivo de sempre observar, porque cada ponto dessa colhedora, ela tem que ser observado. Então, toda vez que a gente for entrar numa área de colheita, também com o extrator primário, nós temos que observar a variedade dessa cana. Pode ser uma cana que ela seja uma variedade mais leve, pode ser que seja uma variedade mais fina, pode ser também uma variedade que seja mais grossa, enfim, mais pesada. Então, o ajuste correto do extrator primário vai implicar diretamente na qualidade dessa matéria-prima para a indústria, né? Tem que estar bem regulado para não dar perdas e também para não colocar o consumo lá em cima, tem que sempre trabalhar com consumo mais baixo. Então, a regulagem do extrator primário é muito importante. Nós temos aqui o modo Smart Power. Esse modo Smart Power, ele selecionado nesse quadradinho, ele funciona de seguinte forma. Vejam bem, nós temos aqui uma rotação de 420 rotações, certo? Então, veja bem, eu estou colhendo ali com a minha máquina e eu vou fazer uma manobra. Quando eu desligar a esteira do elevador, essa rotação de primário, digamos que aqui de rotação eu estou colhendo a 750 RPM, aqui em cima. E o meu mínimo aqui no modo Smart Power está 420 de rotação. Veja bem, quando eu desligar a minha esteira do elevador, essa rotação ela vai cair para 420. O que isso vai implicar, William? Consumo de combustível e qualidade de colheita. Por quê? Porque a hora que eu fazer o acionamento dessa colhedora em função de colheita, ela vai fazer a sua limpeza, a sua extração de forma correta e também reduzindo o consumo de combustível. Aqui nós temos também a movimentação, né, do elevador, ele é sincronizado. Por que sincronizado, William? Eu estou na rua de cana colhendo. O meu elevador ele está virado para a esquerda, né, onde está o transbordo. O meu extrator primário, como ele é sincronizado com o elevador, ele estará jogando toda a palha para a rua onde foi colhida. Ela não estará jogando a palha em cima da rua de cana em pé. Ela vai estar jogando a palha em cima da rua colhida. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma boa extração, ela vai ajudar a máquina a ter um desempenho melhor após colher a outra rua que esteja em pé. Enfim, ela é muito bacana essa função, é uma função que nós usamos muito e damos bastante crédito porque ela ajuda muito na nossa operação. Como eu falei, né, para toda operação tem que ter uma belíssima regulagem, tem que ter um olhar clínico e crítico, né, no sistema operacional. Eu vou passar a palavra também aqui para o Paulo, que onde ele vai falar, eu falei da parte de regulagem, e o Paulo vai entrar com a parte da tecnologia, falando do GPS, de toda a automação. E eu agradeço a oportunidade de mostrar aqui um pouco o meu trabalho, mostrar um pouco dessa colhedora, né, da CH670, da John Deere, que é uma colhedora excepcional. E eu passo a palavra para o Paulo e agradeço. Para falar um pouco dessa tecnologia que nós temos embarcadas na CH670, a própria imagem já traz para nós um questionamento. O que temos em nossas mãos em relação à tecnologia quando, às vezes, passamos numa rodovia e observamos uma máquina dessa trabalhando? Passa despercebido o tamanho da tecnologia que a gente consegue ter em poucos toques na tela. Hoje nós temos um cenário no campo totalmente tecnificado e que nos traz total informação, até mesmo de partes particulares de uma colhedora de cana-de-açúcar. E para dar
um embasamento no que significa toda essa tecnologia, a primeira parte que nós vamos abordar é o piloto automático. Como que funciona esse piloto automático? Qual que é a definição que faz com que ele trabalhe certinho ali em cima das linhas? O que é um sinal RTK? O que é um sinal SF1? Isso é muito importante para que a gente consiga fazer algumas diferenciações no decorrer da apresentação. Na própria imagem já mostra para nós esse sistema da John Deere, um receptor Starfire 6000. Esse 6000, ele é a evolução do Starfire 3000. O que mudou nele, Paulo? Mudou nele o tipo de conectividade que nós temos disponíveis para que esse sinal ele seja um pouco mais fácil de instalação e que ele tenha um pouco mais de qualidade na sua repetitividade em relação aos outros equipamentos que podem também receber esse sinal através do próprio capacete que está instalado em cima da colhedora. É através desse capacete que nós conseguimos receber todo o sinal que vem da base através do satélite de correção. Como que funciona isso? Vamos imaginar que ao dar início à cultura de cana-de-açúcar, é feito o arrendamento ou até mesmo a compra dessa área. Antes disso, existe um planejamento, e nesse planejamento vai ser traçado as linhas de sucação, aonde vai ser plantada a cana. E é aonde que se começa o início de uma agricultura de precisão. Através desses carreadores que são desenhados nos mapas, das curvas de níveis, respeitando a declividade ali para evitar qualquer dano em relação ao intemperismo, a gente consegue fazer a trama de linhas de sucação. São essas linhas que vão ser usadas desde o preparo de solo até a colheita. E como que a gente consegue ter exatidão para que o mesmo projeto que foi utilizado lá atrás no preparo de solo, no plantio, nos tratos, chegue com uma boa qualidade na colheita? A cada operação que se passa, nós damos uma tratativa. O que seria isso? Nós vamos chegando mais próximo do real. O que a gente consegue imaginar através disso? Quando é feito um plantio, às vezes o terreno, de acordo com a sua declividade, pode acontecer algumas avarias na hora de fazer essa sucação. E como que a gente consegue corrigir isso? A gente vai conseguir corrigir isso com o próximo ciclo que vem depois disso, um trato cultural. Por exemplo, ao passar uma plantadeira, ela pode escorregar, caso ela não tenha ali um equipamento correto no seu plantio, e a gente pode corrigir isso quando for entrar com autopropelido, com gafanhoto, que ele vai fazer uma coleta, em cima disso a gente vai dar uma tratativa no projeto. Paulo, mas esse projeto, quando ele chega lá na colheita, é só colocar na máquina e ele vai automaticamente ativar o piloto automático? Negativo. Para isso, é preciso fazer algumas configurações. E muitas delas estão mostrando naqueles monitores que o William mostrou anteriormente ali nas imagens. E com isso a gente vai conseguir fazer com que o piloto automático ele seja acionado depois dessas configurações com poucos cliques. O que isso vai trazer para nós de lucratividade em relação à colheita de cana-de-açúcar? Quando nós temos uma máquina que ela está totalmente calibrada, que ela está com um projeto correto, feito todas as suas tratativas, na hora que se inicia a colheita, nós trazemos uma realidade completamente confortável para que a gente consiga traçar novas decisões de acordo com o dia a dia da colheita naquele talhão, naquela fazenda. Esse sinal ele vem para nós através de uma base que ela é montada e ela é corrigida por satélites, através do sinal RTK. Esse sinal ele é transmitido através do GPS, sendo ele GLONASS ou o próprio GPS. E aí a gente consegue ter a exatidão na hora que se inicia a colheita de cana.
Nós vamos voltar nesse assunto um pouco mais à frente, quando tiver algumas outras imagens, e vocês vão conseguir entender através do monitor como que é feita essa precisão. O que a gente consegue ter na evolução desse ciclo ali, como eu já disse para vocês? Maior precisão, mantendo o ciclo do preparo do solo até a colheita, o sinal RTK, que é essa correção que vai trazer para nós uma precisão até 2,5 centímetros, o sinal SF1, quando a gente não usa o sinal de base corrigida, quando não é montada uma base, mas também ele traz uma precisão para nós, chegando perto de 93% desse projeto instalado, conforto para o operador e a utilização desse sistema AutoTrack, que faz com que a gente consiga andar em cima das linhas de cana, trazendo um maior lucro e menor perca na nossa colheita de cana-de-açúcar. O que nós também temos de tecnologia embarcada dentro dessa colhedora é o sistema JD-Link. Na imagem que vocês estão vendo, nós conseguimos ver as nossas colhedoras que estão ali no mapa. Esse mapa é via Google Maps, e ali a gente consegue ver o posicionamento deles. Por aí a gente já consegue conseguir enxergar que a colhedora ela está numa função ali totalmente parada, só que nós conseguimos ver qual que é o dimensionamento dela em relação à imagem que está mostrando. Paulo, eu consigo também, por exemplo, através desse sistema, gerenciar qualquer aplicativo em cima do sistema da John Deere? Consigo. Por exemplo, eu consigo ter esse aplicativo disponível na palma das nossas mãos, através de um tablet, através de um laptop, através de um celular, e ali começar o meu gerenciamento. Na imagem a gente consegue ver algumas colhedoras, e também a gente consegue ter o dimensionamento do posicionamento onde ela está. O que isso vai facilitar para nós em relação ao custo-benefício? Imaginamos que antigamente nós tínhamos algumas avarias nessa colhedora, alguma manutenção que se dava ali pelo uso dela no campo, e aí nós tínhamos que deslocar técnicos da John Deere para que eles viessem fazer o diagnóstico desse problema. Então eles saíam às vezes lá de 160 até mesmo 300 quilômetros para vir ver o que tinha acontecido de manutenção naquela colhedora. Só aí a gente consegue notar o tempo que essa colhedora ficou parada. Ou seja, se ela está parada, ela não vai estar produzindo. Ou seja, ela vai diminuir a sua eficiência e vai aumentar a sua manutenção. O seu tempo de ociosidade ali por manutenção ela vai ser maior e muitas vezes chega a ser superior até mesmo que o seu tempo produtivo. Com o JD-Link da John Deere, nós já conseguimos passar uma parte desse caos que trazia para nós. Eu consigo, por exemplo, ao poucos cliques aqui na tela, saber, por exemplo, qual parte dessa colhedora que quebrou. E sabendo disso, eu consigo já comunicar o técnico para que ele consiga já trazer a peça adequada para fazer a substituição. O que nós ganhamos em relação a isso? Nós temos menor tempo de máquina parada por manutenção, nós temos uma manutenção mais eficiente, sabendo qual que é a peça que vai ser substituída, e nós temos a agilidade do técnico sair da sua base ali na John Deere e vir fazer a manutenção já com as peças adequadas. E com isso a gente vai ganhar cada vez mais em relação ali a custo-benefício e o valor reduzido da mão de obra para o conserto dessa colhedora. Um pouco aqui que deu uma... Depois desse sistema, nós temos dentro do próprio site da John Deere o My Operation. O que significa isso? É um centro de operações. O próprio nome já diz, nós temos pessoas que administram todo o sistema da colheita. O que está acontecendo no campo, o que aconteceu nos dias anteriores.
nós conseguimos, por exemplo, puxar dados através desses sistemas das safras passadas. E com isso, ao entrar de determinadas áreas, determinados talhões, já ver quais são os problemas e conseguir já dar uma tratativa ao iniciar a colheita. Dentro desse sistema, nós conseguimos também cadastrar os operadores para que eles consigam fazer as horas corretas dentro ali do que uma empresa pede para que seja feito. Uma outra parte interessante é que, junto com a integração do MyOperation com o JD-Link, a gente consegue ter ali em poucos movimentos na tela o nível de produção de cada colhedora que está no campo. Como também a gente consegue ver qual que é a qualidade dessa matéria-prima que está sendo colhida. E se realmente tudo aquilo que foi planejado está chegando lá como produto final na indústria. Essa imagem, ela retrata as áreas onde que foi colhida e onde foi feita qualquer tipo de atividade com os equipamentos que contêm essa instalação da John Deere. Então, a gente consegue ali também, em tempo real, saber qual que é o posicionamento, se realmente a colhedora está usando um sistema de GPS, se ela está andando corretamente na linha de cana-de-açúcar, se está tendo perca e etc. Então, nós temos N funções aqui dentro que a gente consegue estar analisando. E por falar em analisar, tem uma função específica dentro desse centro de operações que ele traz para nós as análises, por exemplo, de tonelada de cana, de índice de matéria que foi perdida, de plantio que às vezes foi mal realizado e trouxe para nós ali uma grande falha dentro do canavial, dentro do talhão, fazendo assim com que aquela estimativa que a gente às vezes determina não seja alcançada. E junto com essa tecnologia, nós temos instalados nas colhedoras sensores de nível óptico, que ele tem a função de trazer para nós um mapa analítico. Essa função, o nome dela é Harvest Doc. O que significa isso? Nós conseguimos analisar minuciosamente cada metro que é colhido com a colhedora CH-170, trazendo para nós, em tempo real, qual que é a produção que ela está trazendo. E também, quais que são os danos que essa colhedora sofreu a partir do momento que ela passou ali e que impossibilitou que ela trouxesse a tonelada certa para o transbordo de cana. Nessa imagem, nós conseguimos ver uma zona de rendimento líquido de um determinado talhão. Nós conseguimos enxergar ali em verde uma área que tem maior produtividade, chegando a 123 toneladas, que representa 8%. Nós temos ali diminuindo os tons, as outras toneladas, que trouxe para nós uma média ali de 106,46 toneladas por hectare. Essas toneladas elas estão embasadas na parte que está colorida aqui do talhão, ou seja, no local aonde que a colhedora passou. É claro que após ela fazer a colheita em todo o talhão, vai ser fechado esse talhão e vai ser dado uma outra média estimada do que foi colhido. Como que a gente consegue fazer a análise desses mapas? É simples, eu consigo fazer uma comparação, o porquê que em determinada coordenada geográfica do talhão, ou seja, em determinado local, não atingiu o mesmo nível que a parte superior do talhão. O que aconteceu? Foi um solo que foi mal preparado? Foi um plantio que às vezes não atendeu a expectativa? Ou teve um trato cultural que passou e não fez uma atividade correta? O que trouxe para nós ali? Aumentou o número de pragas desse talhão? Então, nós temos N situações que a gente consegue prever e já consegue combater em cima para que na próxima safra nós não temos um prejuízo, e sim aumente a nossa lucratividade através de mais toneladas destinadas à indústria. Nesse próximo mapa, nós conseguimos ver duas comparações.
uma de rendimento líquido e outra de impureza. Fica nítido que na parte superior do talhão teve uma parte que concentrou um nível a mais de impureza. Então, a gente consegue ver que nesse ponto, nós tivemos menor índice de toneladas por hectare. Isso pode trazer um talhão, às vezes, que estaria produzindo ali 125 toneladas por hectare, cair ali a sua estimativa, fazendo com que assim, na hora que se fecha esse talhão, a gente não consiga mais uma vez alcançar ali os resultados necessários. Eu consigo também visualizar, colocando aqui um terceiro mapa na imagem, quando eu estou acessando o meu Operation Center, um mapa de velocidade. Será que a velocidade que o operador estava em determinado ponto do talhão estava compatível com as toneladas que ele produz? Será que ele não estaria jogando uma cana fora, fazendo uma má regulagem? Então, tudo isso o gestor consegue ter nas suas mãos para que ele consiga tomar uma ação de imediato. E claro, caso não tenha ali acesso, ele consegue estar trazendo esses dados anteriores para que ele consiga fazer uma correção no futuro de todas essas operações. Nessa imagem, nós conseguimos ver o que antes o operador não tinha com os modelos anteriores de CH. Nós não tínhamos um monitor que mostrava o índice dessa colheita. Qual que era o nível de tonelada que ele estava atingindo de acordo com as calibrações feitas pelas colhedoras. E ali, ele mostra, por exemplo, em pouco tempo, o que ele tem que fazer para que ele consiga dar maior direcionamento e uma melhor colheita dentro desse talhão. Uma outra automação que nós temos, que trouxe, assim, independente da área que se trabalhe, dentro do setor sucro-alcooleiro, grandes lucros, é a Soliftec. Nessa imagem a gente consegue ver os bordos da Soliftec junto com a mão do operador, que ali também, mais uma vez, em poucos cliques, consegue fazer todas as tratativas que esse monitor traz para nós. O que a Soliftec veio a acrescentar para nós e fazer com que os nossos lucros sejam elevados dentro do setor sucro-alcooleiro? Nós conseguimos, assim como o sistema John Deere do Centro de Operações e JD-Link, também ter acesso ao posicionamento dessas atividades. E a gente consegue dimensionar, por exemplo, quantos caminhões estavam ativos, quantas colhedoras estavam operando em determinado momento, quantas colhedoras entraram em manutenção. Por exemplo, se nós tivermos 10 colhedoras e 5 colhedoras entrarem em manutenção, a gente consegue dimensionar que nas próximas horas a produtividade que chega na indústria, ela vai ser diminuída. Qual que é a ação que deve ser tomada a partir disso? O que nós temos que fazer? Qual que é o planejamento ideal para que a gente não consiga quebrar esse ciclo ali de tantas toneladas que a indústria precisa para moer? E aí, eu vou estar apresentando para vocês um videozinho que mostra um pouco mais dessa automação e o que ela trouxe para o cenário sucro-alcooleiro, utilizando o fila única de transbordo e o CDC, que faz a integração e a junção de todas essas máquinas através do sinal GPRS e faz com que essas informações cheguem automatizadas até a indústria.
O Paulo está mudo, o vídeo é assim mesmo? Isso. Vou estar explicando para vocês. Tá ok. Você está retratando ali quais os tipos de automação e as sedes dessa empresa e como que ela é distribuída dentro do ambiente ali brasileiro. Após isso, nós vemos também que essa automação ela chegou em outros países como Austrália, Estados Unidos. Nesse vídeo, a gente consegue ver aquele slide que eu mostrei do monitoramento. Qual que é o estado que cada máquina vai trazer? É um estado produtivo? A máquina ela está tendo toda a sua eficiência ali dentro? Qual que é a operação que essa máquina está fazendo? Antigamente, nós não conseguimos ter esse controle, a não ser que nós estivéssemos ali em loco, dentro do talhão, ou até mesmo em contato com os operadores. Então, esse monitoramento ele mostrou para nós que ele traz essa eficiência a nível, vamos dizer assim, vamos supor, de toda a usina. No centro de operações é onde nós conseguimos fazer todo esse monitoramento e tomar as ações necessárias para que esse ciclo não seja quebrado. Dentro desse certificado digital de cana, nós conseguimos fazer a integração. Por exemplo, antigamente, quando eram usados selos para que o operador colocasse ali dentro da notinha qual que era a sua produção, a sua matrícula, ele vai trazer automaticamente, por exemplo, a carga que ele trouxe, a informação de quem que é o operador dessa colhedora, de quem que é o operador desse transbordo, e esses dados eles são transmitidos automaticamente via antena GPRS. Quando ele entra dentro do caminhão, ele se desloca e traz até a balança. Ao chegar em cima dessa balança, nós conseguimos fazer a aferição do peso e trazer automaticamente os dados, tanto da colhedora, do operador, do transbordo, do operador e até mesmo do motorista do caminhão que carregou essa cana, do operador. O sistema de fila única de transbordo, ele faz com que cada transbordo vá na máquina que o solicitou, impedindo com que esse sistema ficasse totalmente na mão, às vezes, ali dos operadores. Quando é feito cálculo ali através do algoritmo matemático, ele sabe nos informar a porcentagem do transbordo, quanto ele precisa ali para terminar a carga. Ao chegar em 80%, é acionado um outro transbordo que tem a opção de aceitar sim ou não. Caso ele esteja disponível, em estado produtivo, ele vai até essa colhedora, onde o outro é liberado com 100%, e o outro chega e vai entrar na fila de novo, depois de fazer essa transbordagem. Eles têm ajuda dentro ali da própria gabine da colhedora, o posicionamento deles em relação ao talhão. E isso gerou para nós uma maior economia, através da comunicação dessas máquinas do centro de operação, através da comunicação da máquina com a própria máquina e do operador ali que não vai precisar mais estar fazendo as operações manuais. Toda essa telemetria e esses dados eles são captados através do sinal de GPRS. Muitas vezes, por ser um sinal via telefônico, ele pode ser impedido por alguma discussão de dedo. Mas nisso, nós temos as torres que transmitem esse sinal, fazendo com que cada máquina se
converse entre elas, e aquela que estiver mais próxima do sinal de torre GPS passe essas informações até o centro de operações, para que seja tomada decisões. Beleza, pessoal? Isso foi um pouco da tecnologia embarcada que a gente consegue estar passando para vocês, que a John Deere teve essa capacidade de desenvolver para a gente em relação à colheita de cana-de-açúcar. E também as outras automações, que trouxeram para nós ali cada vez mais lucratividade no processo ali de colheita em toda a safra. Nós agradecemos a apresentação e estamos abertos às perguntas. Ok, professora? Paulo, só um minuto que travou aqui. Assim. Eu vou abrir o questionamento aqui. Só um minuto. Enquanto ela está abrindo ali, deixa eu fazer a minha pergunta. Para os dois, tá? Quem quiser responder, sinta-se à vontade, ou se os dois quiserem também. Ok. Eu vi que vocês falaram muito, principalmente ele, que tem que ajustar todas as partes do equipamento. Aí me veio uma pergunta. Isso é feito existe uma tabela no qual fala assim, ó, para esse tipo de variedade tem que ficar nessa variação de rotação, tem que ficar nessa velocidade de corte. Também, vamos supor assim, ou tem que ser feito no feeling. Se vocês quiserem fechar a apresentação, podem sintam-se à vontade, tá bom? Ok, beleza. E daí a gente começa um ver o outro aí. Respondendo a sua pergunta a respeito das regulagens, conforme variedades, né, conforme a cana, a nossa avaliação ela é visual. Né? Você fechou a tua câmera. Aí, é a apresentação só para fechar daí. Respondendo a sua pergunta, a avaliação ela é feita visual, né? Também seguindo, né, a respeito de variedades, né? Variedades que são mais quebradeiras, variedades que são mais leves, mas nós usamos também muito o visual, né? Estamos colhendo, a gente determina uma rotação de extração primário, né? Então a gente vai observar, porque tem uma equipe que trabalha ali no campo, que eles fazem a qualidade, né? O trabalho do sistema de qualidade. Então, eles orientam o corpo de coordenação, certo? Então, eles vão, orientar, falar assim, a colhedora 15, um exemplo, ela está dando um índice de estilhaço de cana muito elevado. Então, a gente vai observar que pode ser algo causado pelo extrator primário, que uma função deles, quando mal ajustado, ele vai fazer esse estilhamento, certo? Então, nós observamos visual, certo? Mas também usamos o nosso mapa de colheita, onde tem as variedades de cana, certo? Onde nós somos orientados e também observamos na prática como que essa cana se comporta. É uma cana quebradeira, uma cana mais dura, uma cana pesada, uma cana mais leve. Então, é a mesma coisa, uma comparação aqui, vou falar que não tem nada a ver, mas a mesma coisa você pegar uma viola. Você vai pegar uma viola para você... Se o cara não tiver o feeling... Isso, para você pegar ali, você tem que o quê? Você tem que experimentar ela e afinando ela até chegar no ponto. A colhedora é da mesma forma. A gente pega uma cana, a gente tem que adequar a máquina conforme o canavial, né? Não é chegar com a colhedora e colher de qualquer jeito, é chegar e observar. Terreno é muito importante. Velocidade de deslocamento da colhedora na colheita é muito importante e a variedade que nós estamos colhendo. Mas por trás de tudo isso, tem um corpo ali do pessoal da qualidade, tem um olho clínico da coordenação e junto com a supervisão. Então, é uma equipe que supervisiona a colheita e eles, em si, eles entram num senso que vamos determinar uma velocidade, vamos determinar uma rotação de extrator primário, para que esse processo ele seja bem feito com excelência, certo? Sempre diminuindo custo e priorizando a qualidade da colheita e a longevidade desse canavial. Porque se eu for chegar ali numa colhedora, acelerar ela, colher de qualquer jeito, meu canavial que era para um ciclo ali de 5 cortes,
eu consigo diminuir isso para 3. Então é prejuízo. É prejuízo. Então, se eu trabalhar... Você sai arrancando até toceira, né? Certinho, vai colher 5, 6 cortes aí, tranquilo, certo? Nem como você falou, passa, dependendo dessa velocidade que esteja, arranca até a toceira junto, né? Arranca sim. Professor, um dos grandes problemas, deixa eu só uma outra pergunta para você também. Um dos grandes problemas que nós temos, daí eu gostaria também da sua intersecção. Um dos grandes problemas que nós temos é a esteira passando em cima da soca. Tá? E como você estava falando, a máquina colhe linha dupla. Pergunto para você, essa esteira desse equipamento, ele causa mais danos ou não? E eu gostaria de deixar já uma pergunta também para você. Dentro desses sistemas que você fez de georreferenciamento, existe algum que eu possa fazer a marcação dessas duas linhas e o implemento, se ter algum tipo de ajuste, como a gente vê com outras culturas, que ele tem esse ajuste, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, não existe essa ideia? Professor, existe. Até mesmo no plantio, nós podemos colocar um Starfire, aqueles 6.000 que nós mostramos ali, no próprio implemento, aonde ele vai fazer uma correção também mais precisa. E claro que a gente vai estar fazendo um cálculo ali do eixo da máquina, qual que é o espaçamento dessa entrelinha, para que ele não venha ali causar um pisoteio e a compactação desse solo. Uhum. E veio uma pergunta aqui do Anônimo. O Anônimo adora fazer pergunta aqui, tá? No caso da localização geográfica do terreno, o sistema GPS consegue ser preciso em todos os relevos? Existe algum impedimento que dificulte a transmissão do sinal? Foi o Lucas que fez essa pergunta, tá? Ok. Nós conseguimos ter essa interferência através da própria pergunta ali que o Lucas fez. O relevo. Quando nós temos um relevo que ele impede que esse sinal transmitido pela torre chegue, ou seja, causando uma barreira, nós temos que instalar um repetidor. O que seria esse repetidor? Ele vai estar amplificando a potência desse sinal, fazendo com que, por exemplo, numa altitude da base, de 450 metros a nível do mar, e nós temos, por exemplo, um morro, uma montanha, um terreno ali, que ele está a 590. E nós temos uma colheita de cana que ela está a 350 metros. Olha o tamanho do obstáculo que nós temos pela frente. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer, claro, com antecipação? Fazer a instalação ou de alguma outra torre ou um repetidor. Eu não preciso instalar um receptor. Eu posso instalar o próprio rádio RTK, através de uma base ali, com uma bateria, e com isso eu vou aumentar a durabilidade do sinal, eu vou estar gastando menos bateria do que um capacete maior estaria consumindo, e eu consigo estar trabalhando com o sinal de GPS e nessas áreas que não chegam ao sinal. Legal. Aí isso daí rebate nessas questões de morro, principalmente, e daí vem aquela pergunta, né? Estamos aí chegando o famigerado 5G, espero que dentro de 20, 30 anos esteja aqui na nossa região, Nossa, né? Não vai tudo isso não, professor. Deus lhe ouça, tá? O grande problema do 5G é que você tem uma área pequena, né, para cada equipamento. Será que isso, junto com o IoT, logo nós vamos ter alguma coisa legal aqui na nossa região? Tipo assim, você está sentado aí na usina, você ter todos esses dados que o implemento está passando lá para o operador, você também ter acesso quase que real time dentro da usina? Será que a gente vai ter isso? Dentro da usina ali ou dentro por exemplo, de uma colhedora? Não, a colhedora, o cara tá ali na colhedora, tá? Trabalhando com as telas. Sim. Você tá lá na usina,
né? Já que o IoT provavelmente vai estar, né? Vamos supor que o IoT estivesse funcionando. Será? É o sonho de consumo de qualquer um, né? Você tá vendo lá dentro da usina, você tá vendo todas as colhedoras funcionando, você clica na colhedora, você sabe, ó, ela tá fazendo tal velocidade, tá com o extrator funcionando assim, assado. É um sonho de consumo isso aí, né? Ô, professor, então esse sonho de consumo do senhor hoje nós temos na palma da mão. Através do Operation Center, através do Soliptec, a gente consegue ter acesso em tempo real a todas as informações que esse sistema está trazendo. E, por exemplo, nós fizemos a mudança de uma área de colheita e chegamos lá na área, não tem um projeto. Automaticamente eu consigo, através de um centro de operações, mandar esse projeto para essa colhedora. E eu consigo avisar através de mensagens que esse projeto chegou nessa colhedora, onde o operador vai fazer também ali em poucos cliques, clicar em OK e já conseguir entrar ali para fazer a colheita utilizando o sinal RTK. E uma outra coisa que você estava falando da Austrália. Gente, tem uns vídeos, ainda quero conhecer lá, mas tem uns vídeos dos equipamentos funcionando, tanto colhendo quanto levando. Lá eles não usam caminhão, né? Lá eles usam mais vagões de trem, que coisa mais linda. Ver principalmente eles descarregando nas usinas. Mas, olha, não sei, o Érica, tem mais alguma pergunta? Porque eu estou vendo aqui e não tem mais nenhuma. Não, professor, só queria parabenizar. Eu gostei muito também da primeira apresentação, porque, assim, quando você vê de fora, né, gente que não tem vivência ali no dia a dia da cana, né, você fala assim, nossa, é igual um trator. Ele mostrou toda a parte interna, toda a tecnologia que tem, né, e também a segunda apresentação que mostra, assim, tudo que é revolucionário na colheita, né? E eu achei muito interessante, gostei muito da palestra, parabenizar os dois, a equipe que trouxe o pessoal, agregou muito, né? Principalmente quem não tem essa vivência, só parabenizar mesmo, gostei muito da palestra. Foi muito legal a palestra daí. Então, né, deixamos aqui o nosso agradecimento, né? Espero que possamos ter, quem sabe, outras palestras, falar de outros equipamentos ou falar de algum sistema de plantio. Isso fica muito interessante, né? Pena que nós encontramos vocês agora, porque na semana acadêmica nós falamos sobre as 4 principais culturas aqui da nossa região, principalmente no caso a cana. Entendi. Né? Ia ser muito legal. Ah, só podia ser esse cara mesmo para trazer. Pode levar. Só podia. Tudo bom? Meus parabéns, viu? Você tinha que me apresentar esses caras aqui antes, pô. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui. Vem pergunta aqui. Eu tenho um telespectador aqui, pergunta. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se o GPS ou o programa da máquina distingue a qualidade da cana, ou isso, aquilo. Olha, eu consigo colocar, não no GPS, mas através ali do Operation Center da John Deere, eu consigo fazer uma pré-análise através do corpo técnico da usina, através dos agrônomos, e ele vai falar para mim, por exemplo, Paulo, nesse talhão existe uma variedade, por exemplo, a 9001. Eu cadastro ela, eu consigo cadastrar, por exemplo, a estimativa do talhão, e ali fazer a comparação, se está atingindo, não está, o que aconteceu. E são essas informações que eu vejo que servem para que os agrônomos consigam estar tomando as decisões. Então, tendo essa interação desse corpo técnico que traz essas informações agronômicas para nós, junto com o centro de operação, a gente consegue trazer mais lucratividade para a colheita de cana e qualquer operação dentro de uma usina. Show, obrigado. Obrigada, Paulo. De nada. Uma coisa que eu noto é o seguinte, nós estamos próximos a uma colhedora de soja, por exemplo, no qual a gente fica sabendo quanto que está colhendo ali no real time, só falta isso, daqui a pouco... Oi? Acho que travou lá. Acho que travou. Show. Voltou aí? Não.
Deixa eu ver. Não voltaram. Então, vamos fazer o seguinte, né, Érica? Vamos dar como encerrado, porque essa palestra foi, vou ser sincero, foi incrível. Gostei demais dessa palestra. Demorou, mas saiu. Opa, mas é aquele negócio, né? Saiu muito bem. Né? Espero que quem esteja assistindo ao vivo ou quem vai assistir depois, né, gravado, que essa palestra ficou muito boa para a gente, beleza? Então, professora Érica, por favor, faça a finalização dessa apresentação. Agradecer aos meninos que apresentaram hoje, né? Para encerrar, e semana que vem a gente volta, que tem mais 2 palestras para encerrar o ano aí, professor. Beleza, então. Obrigada, boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.